Oi meninas, vamos lá para mais um capítulo de Caçador Sem Coração. Esse é o capítulo 16. Deixa eu lembrar, quantos capítulos tem esse livro? 25, 30 e tantos. Nossa, tem muitos capítulos. Tem 62 capítulos. Muitos capítulos. Agora que a gente vai pro capítulo 16, então ainda tem muito vlog aí pela frente. Vamos fazer a leitura dele agora. E me digam o que vocês estão achando da leitura, se vocês estão gostando. Esse livro, ele tem uma continuação, ele é uma duologia. Então, terminar esse aqui, a gente tem mais um livro para ler sobre a Rune e o Gideon. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se até o final desse livro eles vão estar apaixonados de verdade ou ainda vão ser inimigos mortais. Capítulo 16, Rune. Alguém a chacoalhava. Rune! A sua cabeça latejava, na verdade, o seu corpo inteiro latejava, reverberando a partir de um ponto agudo na parte de trás do crânio. Ai! Alex, me ajude a colocar ela sentada, por favor. Rune forçou os olhos a se abrirem. O quarto estava todo borrado e o mundo inteiro girava. Ela viu uma mancha dourada acima de si. Ela ouviu Alex murmurando algo para Verity e fechou os olhos de novo. Nada. A superfície dura sob suas costas, ela soube que ela estava no chão. O que aconteceu? Ela sussurrou. Alex a pegou nos braços e a colocou na cama de Verity. Você desmaiou, disse a amiga. Não era a primeira vez. Acontecia sempre que ela se forçava demais ao tentar conjurar um feitiço muito, muito difícil. Se a avó estivesse viva para servir de guia, talvez aquilo fosse mais fácil, mas a primeira menstruação de Rune tinha descido poucos meses após o expurgo de Kestrel. Ela precisará aprender tudo sozinha e com a ajuda de Verity. E depois de 2 anos como bruxa, Rune conseguia conjurar apenas um punhado de feitiços. Quando o latejar da cabeça diminuiu, ela forçou os olhos a se abrirem e o quarto rodou. Você passou dos limites, disse Verity. É como uma corrente elétrica muito forte fluindo por um fio. O fio não consegue conter tanto poder e superaquece, causando incêndios ou explosões. E Rune franziu a testa. Eu não entendi nada. O seu poder, a quantidade de magia que você é capaz de exercer, é grande demais para o seu condutor. Ou seja, a quantidade de sangue que você está usando. Então o feitiço entra em curto-circuito. Mas a Rune não tinha outro sangue para usar. Suspirando, ela esperou que a sua visão desanuviasse. E por fim, Alex e Verity entraram em foco. Ambos de testa franzida. Um frasco sem rolha jazia no chão, o conteúdo espalhado numa cintilante poça de sangue vermelho vivo. Não, 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 não! Rune desceu para o chão, mas era tarde demais. A maior parte do sangue tinha escorrido pelo espaço entre as tábuas do assoalho e já estava secando. Rune tocou com o indicador o sangue grudento e precioso. Que desperdício, pensou ela. Ela só tinha mais um frasco cheio até o seu próximo ciclo. Ela cerrou os punhos enquanto encarava a bagunça. Eu queria ser melhor nisso. Você poderia ser. Verity se ajoelhou ao lado dela no chão. Este sangue é velho, Rune. Não importa o quanto você praticar, ou quão perfeitas forem as suas marcas. Alguns feitiços serão impossíveis ou muito perigosos de se conjurar sem sangue fresco. Você pode até conseguir usar alguns feitiços ínferos e uma ou outra miragem, mas se você quiser conjurar magia mais complexa, vai precisar de sangue fresco. Caso contrário, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo com você. Para isso, eu precisaria me cortar, disse Rune, o que criaria estigmas de conjuração, um risco que ela não podia correr, viu? Foi o que eu falei no último vlog, né? Que ela não se cortava para não ter os estigmas. Quando uma bruxa derramava sangue cortando a própria pele, a magia usada para conjurar um feitiço descoloria a cicatriz, fazendo com que ela ficasse prateada. Por isso as cicatrizes eram consideradas tão belas durante o reinado das bruxas. Muitas faziam os cortes com cuidado, criando intencionalmente desenhos elaborados, espalhados pelo corpo. Algumas até contratavam artistas habilidosos para cuidar dos cortes. Áreas populares eram os braços e as costas, além dos ombros, das clavículas e dos punhos, mas também eram lugares muito, muito visíveis. Então, depois da Revolução, bruxas com estigmas naquela região do corpo tinham sido as primeiras a serem identificadas e expurgadas. A avó de Rune mantinha suas cicatrizes concentradas nos braços,
Se ela se fechasse os olhos, a jovem ainda conseguia ver cada uma delas. Os cortes delicados começavam na ponta da clavícula e desciam até os seus punhos em padrões prateados que representavam cenas náuticas, um navio em uma tempestade, meio engolido pelas ondas, monstros marinhos nadando nas profundezas. Você não precisaria se cortar, falou Verity. Como assim? Perguntou Alex atrás das duas. Verity olhou por sobre os ombros. As minhas irmãs diziam que o talento de uma bruxa é uma combinação de estudo e prática. Quanto mais aprende e memoriza, quanto mais constantemente pratica suas marcas, melhor saem seus feitiços. Mas um componente igualmente vital é o sangue a qual a bruxa tem acesso. Uma bruxa bem-sucedida pode dominar feitiços complexos usando sangue fresco, o seu próprio ou o de terceiros. Rooney não podia usar o dela, por motivos óbvios, mas poderia sim usar o de outra pessoa, se essa pessoa estivesse disposta a portar os estigmas. Então, se a outra pessoa for cortada e usar o sangue dela fresco, também vai ficar com estigmas e ela vai ser uma bruxa. A avó tinha mencionado aquilo certa vez. Algumas bruxas usavam sangue de outros para amplificar os seus feitiços. Era algo necessário para grandes feitos mágicos, como os feitiços súperos e arcanos, as duas mais altas categorias de feitiçaria. Súperos exigiam sangue de terceiros dados com permissão. Arcanos precisavam ser de sangue extraído à força. Arcanos eram os feitiços mais poderosos de todos, e por séculos haviam sido proibidos. Além de serem considerados perversos, eles cobravam um preço considerável. Se uma bruxa pegava o sangue de outra pessoa contra sua vontade, o feitiço lançado com aquele sangue corrompia essa bruxa. Ela ficava cada vez mais ávida pelo poder e recorria a tomar mais sangue à força, não raro matando a sua fonte. Está dizendo que Rooney poderia, por exemplo, usar o meu sangue para fazer magia? Perguntou Alex, e Verity assentiu. Ela é capaz de conjurar feitiços poderosos. Ela só está trabalhando com uma fonte fraca. Magias básicas, como miragens, podem ser feitas usando sangue velho, mas as mais poderosas exigem um sacrifício de sangue fresco. Alex olhou para Rooney e os seus olhos brilharam. Não, disse Rooney, compreendendo o que passava na cabeça dele. Nem pensar. Por quê, se isso vai ajudar você? Você acabaria com as cicatrizes, Alex. Se Rooney usasse o sangue de Alex, mesmo com a sua permissão, os estigmas prateados apareceriam no lugar dos cortes. Aquilo o colocaria em grande risco. Verity fez menção de falar alguma coisa, mas as vozes no corredor fizeram os três se voltarem à porta, que exibia agora uma marca de feitiço brilhando na madeira. Eu preciso limpar aquilo ali, falou Rooney, ciente de que estavam colocando os amigos em perigo. Ela fez menção de se levantar antes que alguém veja e... Verity passou a mão no ombro dela, pressionando-o de leve para baixo. Fique aqui, descanse um pouco, eu limpo. Verity saiu para ir buscar um balde de água com sabão e um esfregão, trancando a porta. No silêncio, o estômago de Rooney grunhiu. Magia sempre a deixava esfomeada. Alex ergueu o livro de feitiços, largado aberto na cama. Rompe tranca e ferrolho? Do chão, Rooney ergueu os olhos para ele. O tomo aberto em sua mão projetava uma sombra sobre seu rosto. É meu plano alternativo, explicou Rooney, caso a gente não encontre Serafim antes da transferência. O rompe-tranca é capaz de abrir até uma das travas mais complicadas da prisão do palácio. Ou seria, se ela conseguisse conjurar um. Alex fechou o livro e franziu a testa para ela. Você nunca entrou na prisão do palácio, argumentou ele. Como sabe quais trancas precisam ser abertas? Noah Creed me deu um tour do recanto das azinheiras uma vez. Aquele era o nome da propriedade da família Creed. A mãe dele é a carcereira-chefe. Eu vi um mapa na parede do escritório dela. E os Creeds vão dar um baile de máscaras amanhã à noite, murmurou Alex, compreendendo o plano. Então você quer roubar o mapa? Ela negou com a cabeça. Não, é suspeito demais. Um furto alertaria a mulher, que provavelmente reforçaria a segurança da prisão e deixaria os guardas da guarda sanguínea em estado de alerta máximo. Alex se sentou ao lado dela no chão. Juntos eles ocupavam todo o espaço no minúsculo aposento de Verity, que não estava preenchido pela cama e nem por livros. Entregando o tomo pesado para Rooney, ele perguntou: E qual era o seu plano, então?
Se eu conseguir lembrar onde fica o escritório da mãe dele, eu posso copiar o mapa. O olhar no rosto de Alex sugeria que ele não achava que aquele era um plano melhor do que roubar logo. O desenho se era aquilo que pensava, porém ele não disse nada em voz alta. Se era aquilo que ele pensava, porém não disse nada em voz alta. Eu imagino que seja um mapa grande, onde exatamente você vai esconder a cópia enquanto dança e flerta a noite toda. Ela abriu um sorrisinho. É melhor nem saber. Para sua surpresa, ele corou. Onde é que ela vai esconder esse mapa, gente? Um silêncio tenso percorreu o espaço. Os dois desviaram o olhar. Eu dou cobertura, afirmou Alex, antes de ela poder agradecer, porém ele acrescentou, com uma condição. Rooney cerrou os olhos. Qual? Depois que Serafine estiver em segurança, prometa sossegar um pouco. E Rooney franziu o nariz. Você sabe que eu não posso fazer isso, Alex. Então eu lamento, mas eu não posso ajudar. O que é uma pena, porque eu sei exatamente onde fica o escritório da carcereira-chefe. Você sabe? Rooney arregalou os olhos. Calma. Você está me chantageando? E você está desmaiando de exaustão. Você precisa descansar um pouco, Rooney. Ela odiou a expressão de pena dele e desviou o olhar, fitando o frasco quebrado no chão. Quanto sangue desperdiçado, sangue que poderia ter sido usado para libertar Serafine de sua cela. Mas Alex estava certo, ela estava se exaurindo demais. Seria ótimo descansar um pouco, ela pensou. Os expurgos estavam cada vez menos frequentes, principalmente por causa de Rooney, que com a ajuda de Verity e Alex roubava bruxas do domínio da Guarda Sanguínea e as mandava para fora da ilha como passageiras clandestinas. Mas aquela não era a única razão. Qualquer bruxa que um dia tivesse esperança de que as coisas fossem melhor já tinha se dado conta, àquela altura, de que na verdade piorariam. Haviam fugido, quando possível, ou elas estavam bem escondidas. Então talvez Rooney tivesse justificativa para tirar alguns diazinhos de folga. Um mês. O quê? Nem pensar. Eu vou passar um mês em Caelis. O quê? Caelis era a capital de Umbria, uma nação pacífica no continente que ficava bem diante do Estreito do Sepulcro. Eu preciso de você aqui, ela quase disse. Por que você vai para tão longe? E para passar tanto tempo, ela pensou. Eu tenho me correspondido com o diretor do conservatório sobre terminar os meus estudos. Rooney foi tomada por uma tempestade de emoções. Raiva por ver o amigo deixando o destino das bruxas inocentes nas mãos da Guarda Sanguínea. Irritação por compreender que ele tinha uma vida e desejos que iam além da sua missão. Mas a missão não era dele. Disse Rooney a si mesma. Essa missão é minha. Alex a ajudava a ponto de colocar sua própria integridade em risco porque ele era uma pessoa boa, que acreditava que a nova república tinha feito era ruim, e ainda estava fazendo, que isso tudo era errado. Mas ele não era uma bruxa, ele nunca saberia como era ser odiado e perseguido, ver pessoas como ele serem expurgadas pelos simples crimes de serem quem elas eram. Aquela luta nunca seria de fato dele, e era injusto esperar que ele continuasse se arriscando por ela. Rooney estava sendo egoísta. Uma dor muito familiar surgiu em seu peito quando ela olhou para o livro de feitiços que abraçava, pensando na sua avó, pensando em uma época em que ela se sentia completamente vista e compreendida, quando ela não se sentia completamente sozinha. Pare de se lamentar. A sua avó se foi. Não tem como desfazer o que foi feito. Só dá para seguir em frente e fazer com que as coisas estejam melhores no futuro. É o que a sua avó iria querer que você fizesse, ela pensou. Se eu voltar para a escola, eu vou precisar morar lá por algum tempo, disse Alex. Não estava mais virado para ela e sim encarando a janela. Tem uma casa à venda perto do porto, bem próxima da escola. Se for boa, eu vou comprar. Rooney assentiu, mesmo sem gostar do rumo daquela conversa. E se isso acontecer, eu quero que você venha. Que você venha comigo. Para passar um mês inteiro? Ela balançou a cabeça. Não havia a menor chance. Quantas bruxas morreriam naquele intervalo? Uma que fosse já seria demais para ela.
Se me ajudar a resgatar Serafine, eu prometo que eu vou com você, mas só por uma semana. 2, insistiu ele, voltando a atenção para Rooney e cruzando os braços como se aquela fosse a sua oferta final. Bem naquele momento, alguém bateu na porta, e ambos congelaram. Sou eu, falou Verity do outro lado. Ficando de pé, Rooney encarou Alex com uma expressão que dizia, falamos disso mais tarde. Então ela abriu a porta. Enquanto Verity limpava o sangue da madeira, Rooney recolheu os cacos do frasco quebrado, jogou tudo no lixo e se virou para o amigo de infância. Alexander Sharp era uma das 2 pessoas no mundo em que ela confiaria sem piscar. Imaginá-lo em Kaelis tão longe fazia Rooney sentir uma tristeza tão profunda que a vontade dela era se encolher no chão e chorar. O que ela faria sem ele? Que bonitinho! Ela gosta muito dele, né? Ele já demonstrou muito amor por ela também. Só que eu acho que ela não gosta dele desse jeito, tipo, romanticamente. Acho que é mais como amigo mesmo. Quando Rooney voltou para casa do mar invernal, um telegrama a aguardava. Ela imaginou que seria um lembrete para o baile de máscaras dos Creed, que aconteceria na noite seguinte, e abriu a missiva com a intenção de apenas correr os olhos pelo conteúdo e deixá-lo de lado, até que ela viu o endereço do remetente. Velho Bairro. Era uma parte industrial da capital, cheia de comerciantes, operários e outras famílias de classe trabalhadora. Rooney não tinha amigos ali. Curiosa, ela dedicou toda a atenção ao telegrama. Senhorita Rooney Winters, Casa do Mar Invernal. Eu peço perdão por ter me retirado tão rápido na noite passada. Se ainda não estiver farta de mim, é possível que eu tenha uma solução para o seu apuro referente ao jantar dos luminares. Gideon. Porque eu tive dificuldade para ler porque a letra é muito feia, gente, nessa parte do telegrama. É uma caligrafia muito estranha. Uma solução? Os alertas de Verity ecoaram na mente de Rooney quando ela se lembrou de como tinha chegado perto de permitir que Gideon a beijasse. Quão longe ele teria ido? E se ela houvesse permitido aquele beijo? Com pretendentes anteriores, Rooney sempre traçara o limite dos beijos. Jamais, sob circunstância alguma, ela foi além disso. Aquela regra a ajudava a se sentir no controle. Como se não pudesse se perder por completo, por mais desesperadas que as coisas ficassem. É uma segunda chance de descobrir onde estão mantendo Serafine, ela disse a si mesma, emitindo um pedido silencioso de desculpas para Verity. Eu preciso aproveitar essa chance. Ela ditou a resposta a Lisbeth, que levou a mensagem ao posto telegráfico. Gideon Sharp, Rua da Cautela 113, Velho Bairro. Estou intrigada. Me conte mais, Rooney. PS. Se alguém precisa pedir desculpas pela noite passada, é quem arruinou seu paletó. Uma resposta chegou naquela tarde. Vai ser mais fácil se eu mostrar. Está livre amanhã às 10 da manhã? Em caso positivo, me encontre nesse endereço. Gideon. PS. Prometo ir devagar dessa vez. Olha, eles estão trocando telegramas, que bonitinho. Engraçado, né? Porque não tem mensagem de texto, eles trocam telegrama. Eu vou tentar, se vocês já viram os telegramas, é que eu vou tentar colocar os telegramas aqui para vocês lerem acompanhando, que a letra é bem feinha. Aí o capítulo 17 é um capítulo do Gideon, mas esse vai ficar pro próximo vlog, provavelmente. Aí, gente, é sério. Ele disse no final do outro telegrama, né? PS, prometo ir devagar dessa vez, porque eles foram muito a ao pote. Aí o capítulo 17 é o dele, né? Aí começa assim. A caminho do ringue, Gideon parou no posto telegráfico e coletou a resposta de Rooney. Eu mal posso esperar para ir devagar com você, Rooney. Ele sorriu ao ler a mensagem. Estava se sentindo melhor naquela noite. Vamos deixar pro próximo vlog, mas o negócio tá melhorando. Eu acho que ela vai começar a conversar com ele normalmente agora, porque já não era sem tempo, né? Porque ele achava ela burra. Tá na hora dele ver como ela não é burra, que ela é inteligente.
Então, o capítulo 17 fica para o próximo vlog de leitura. Me digam o que vocês estão achando. O que vocês acharam dessa coisa do Alex convidar ela para passar um mês fora, para morar com ele nesse outro lugar? O Alex não quer ficar longe dela, ele quer conseguir estudar, mas ele não quer ficar longe da Rooney e dá para entender porque ele é apaixonado por ela. Mas me digam o que vocês acharam, qual foi a opinião de vocês sobre esse capítulo. Eu gosto muito do Alex, ele é fofo, mas o Gideon tem um quezinho assim, sabe? Um tempero. Eu acho que ela vai pender pro lado do Gideon. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!